tema de hoje é a SQL e os sistemas de gestão de banco de dados. Sou o professor Cássio e vou trabalhar com você sobre esse tema, principalmente no que tange a linguagem SQL. Para começar, eu vou te mostrar a seguinte imagem. Bom, nessa imagem nós temos um histórico de evolução dessa linguagem SQL, que é a Structured Query Language, a linguagem estruturada de consulta, né? Amplamente conhecida como SQL. Ela foi originada pelos estudos de Code em 1970, que ele estava estudando sobre modelos relacionais, e essa foi uma linguagem utilizada ali por ele nesses modelos relacionais. Depois, em 1974, a IBM, a grande IBM, né, ela lançou a SQL, que é basicamente a mesma coisa, né, que originou, criada ali por Code, que era a linguagem estruturada de consulta em inglês, por isso que era o SQL ali, né? Que depois, em 1976 e 1977, foi renomeada para SQL. A IBM utilizou e lançou, desenvolveu, aprimorou essa linguagem porque ela queria lançar na época, ela tinha um projeto, né, de lançar um sistema chamado Sistema R. E daí por isso ela utilizou ali e fez todo esse padrão de refinamento. E teve grande sucesso. Essa linguagem ela passou a ser utilizada amplamente em todo o mundo por vários tipos de sistema, em vários bancos de dados relacionais ou não relacionais, né, mas sobretudo os bancos de dados relacionais, pelos princípios de origem ali, né, dos modelos relacionais. Então, ela foi amplamente utilizada nesses tipos de banco de dados relacionais. Tanto é que em 1982 ela foi padronizada pela ANSI como a linguagem padrão dos sistemas de gestão de banco de dados relacionais, né? E seguida, né, em 1986, essa atitude da ANSI foi seguida pela ISO, que também padronizou também, né, agora um padrão ISO de qualidade, como a linguagem padrão desses sistemas. Então, essa linguagem é uma linguagem muito importante e que está presente em todos os sistemas de gestão de banco de dados. Exatamente todos os sistemas possuem essa linguagem, né? Mas é voltado especialmente para o banco de dados relacionais, e seus objetivos principais são a segurança dos dados, o controle dos dados e a integridade desses dados, né? E, como eu havia dito, ela está presente em todos os bancos de dados, muito embora você se depare com um sistema de gestão de banco de dados que apresentam outras linguagens. Essas outras linguagens são consideradas linguagens hospedeiras, que podem ser utilizadas em conjunto com a SQL. Bom, como você pode ver, nós temos ali então o DBMS, Database Manager System, que é o sistema, né, de gestão de banco de dados, e por meio da linguagem SQL é possível realizar várias atividades, né, vários relacionamentos com utilitários, usuários ou outros tipos de serviço. Então, a SQL liga o sistema de banco de dados a outros bancos de dados, propriamente ditos, a programas de aplicação desenvolvidos ali pelos programadores e desenvolvedores, ajuda ali no acesso restrito aos administradores de banco de dados, que é o DBA. A relação com o cliente, ela permite gerar as interfaces de comunicação com os clientes, o que facilita muito, né, as consultas a serem realizadas. Utiliza-se também a questão de formulários, né, então permite essa utilização de formulários que são preenchidos para armazenar os detalhes e definições dos dados dentro do sistema do banco de dados, gera a comunicação com os geradores de relatório e também a comunicação com máquinas, né? É uma linguagem que permite converter as informações e os comandos que estão dentro de um sistema para os comandos que vão ser utilizados para fazer funcionar uma máquina, semelhante ao CAN, né? Que é a manufatura auxiliada por computador. Por isso, é bem interessante e bem importante utilizar desse tipo de linguagem, né? Além disso, ela elimina, né, algumas preocupações que aparecem para o programador e para o usuário, como conversão de dados e migração de dados de um sistema para
outro, porque como ela utiliza-se de linguagens hospedeiras, então não tem essa necessidade de fazer um treinamento de uma linguagem de programação específica. Pode ser utilizada as linguagens que já se tem utilizado em um tipo de sistema, e o sistema vai automaticamente converter, por meio da SQL, ele consegue converter e utilizar, né, reconhecer os comandos SQL dentro de uma outra linguagem hospedeira. Então, por isso que é muito mais importante e elimina essas preocupações de conversão e migração de dados. Por isso que é bem interessante. Além disso, ela influencia também nessa seguinte questão, né, na manipulação das diferentes classes de funções dentro de um sistema de banco de dados. Então, todas as funções desse sistema meio que passam, né, são executadas pela SQL. Então, por exemplo, criar, excluir, alterar, identificar, tudo isso é feito pela SQL através de sua sublinguagem DDL, que já eu vou falar para você. Permite o startup de projetos, de sistemas, de máquinas, como eu havia dito, né, aquela transição ali de linguagem de máquina e acionamento de máquina. Permite também o controle, a segurança e a administração dos dados, né, a integridade desses dados, questão de segurança, dados sigilosos e tudo mais, os acessos restritos, e também a manipulação desses dados, a alteração desses dados, renomeação, exclusão, inserção. Então, tudo isso é possibilitado por essa outra sublinguagem que é a DML. Tá? Bom, então, voltando a essa questão aí das sublinguagens, já que eu acabei de apresentar para você, a DDL significa Data Definition Language, ou seja, linguagem de definição de dados. Como o próprio nome sugere, é a linguagem utilizada para descrever e caracterizar aquele dado na hora que ele vai ser inserido dentro de um banco de dados. Então, ele vai ser identificado por uma numeração, por exemplo, e vai ter uma descrição sobre esse dado, vai ter todos ali os atributos, enfim, é uma total definição desse dado, né? E ele não permite a alteração do dado, ele permite apenas a inserção, exclusão e criação, por exemplo, né? Mas ele não permite alterar esse dado, porque aí utiliza-se a outra sublinguagem da SQL, que é a DML. Essa DML é a Data Manipulation Language, ou seja, linguagem de manipulação de dados. É através dessa linguagem que aí sim os dados podem ser alterados, modificados, atualizados, né, e reorganizados, por exemplo, dentro de um banco de dados. E a DML ela é bem importante, por se tratar de uma manipulação que tem que ser, né, feita com certo cuidado. Ela tem que ser também mais estudada, porque ela pode ser dividida em dois tipos, a DML de alto nível e a DML de baixo nível. Quando nós falamos baixo nível, significa aquela linguagem de máquina, ou seja, aquela coisa de ter que usar códigos de programação, linhas de comando e tudo mais. Quando nós falamos em linguagem de alto nível, nós estamos referindo à linguagem mais próxima do ser humano. Tá? Então, a DML de alto nível é aquela que consegue entender o que o usuário quer numa consulta. Então, aquele usuário quer modificar um dado, o que ele quer fazer com aquele dado. Então, ele consegue identificar. Não necessariamente o usuário precisa utilizar uma linguagem de programação geral. Ou seja, ou ele pode utilizar alguns comandos, ou ele pode digitar algumas palavras-chave ou utilizar-se de menus. Então, é uma linguagem de alto nível, né? Muito mais fácil e que consegue processar vários dados ao mesmo tempo. Já a linguagem de baixo nível, ela exige uma linguagem de programação geral, ou seja, você é obrigado a digitar um código, uma linha de programação para poder executar o que você quer. E uma outra desvantagem da linguagem de baixo nível é que ela consegue processar apenas um dado de cada vez, né? Apesar disso, as duas classificações, os dois tipos de linguagem DML são importantes e são fundamentais, essenciais e sempre vão estar presentes dentro da linguagem geral SQL. Bom, para te dar alguns exemplos, né, de como utilizar essas linguagens, principalmente por linhas de comando, né, eu vou te mostrar alguns exemplos. Bom,
Para a linha de os comandos, né, baseados em DDL, que é a Data Definition Language, eu posso então, se é uma linguagem de definição, então eu posso, por exemplo, criar uma tabela ou criar um banco de dados. Para isso eu vou utilizar o comando create, seguido do que eu quero, por exemplo, create table, então quer dizer que eu estou criando uma tabela. Create database, então eu estou criando um banco de dados. E na frente eu coloco o nome desse banco de dados ou dessa tabela que eu estou criando. Para eu saber quais são os bancos de dados e as tabelas existentes, eu digito, né, o comando show databases. Então eu vou listar os bancos de dados existentes, ou show tables, e daí eu vou mostrar as tabelas existentes dentro de um banco de dados. Para eu excluir um banco de dados ou uma tabela, eu digito drop database e o nome do banco de dados que eu quero excluir, ou da tabela. Para eu alterar alguma coisa assim, ou na verdade adicionar, né? Porque não se pode alterar na linguagem DDL, simplesmente adicionar, retirar, enfim. Para eu adicionar, por exemplo, alguma coisa, eu vou colocar o alter table, ou seja, eu vou adicionar alguma coisa em uma tabela. Coloco o nome da tabela, depois o comando add, e adiciono ali então um campo, né? Uma coluna, que é o nome do campo, o tipo desse campo, e o tamanho, que daí eu posso escolher se é uma coluna ou se é uma linha e qual que é o tamanho disso aí. Eu posso também apagar toda a tabela ali, eu digito truncate e vai apagar a tabela, mas não excluir a tabela, vai apagar os dados dentro da tabela, mas a tabela vai continuar lá. Bom, já com relação aos comandos básicos DML, nós temos o comando, então, isso para o DML de baixo nível, que é aquele que exige uma linguagem de programação, tá? A linguagem de alto nível não precisa necessariamente desses comandos. Mas tem, por exemplo, para eu adicionar valores ali dentro de uma tabela, eu posso utilizar o comando insert, digito o nome da tabela que eu quero adicionar os valores, coloco ali varchars e seleciono os campos que eu quero adicionar o valor ou quero alterar o valor que está dentro daquele campo. Posso selecionar as origens também daquela tabela, da onde vai ser retirado ali os dados e informações. Posso atualizar os dados dentro de uma tabela, ou seja, pelo comando update, digito o nome da tabela que eu quero alterar, seto ali aquela tabela, seleciono ela, começo a configuração daquela coluna, por exemplo, escolho ali o operador e um valor ali a ser utilizado. Posso deletar também a origem de uma tabela, ou uma tabela como um todo, quando, que é o comando where, né, tem uma condição. Então, para alguma coisa, se acontecer alguma coisa, eu faço uma outra coisa ali dentro da minha tabela. Então, eu consigo tudo isso por meio desses comandos assim básicos, né, que já são suficientes para você ter uma ideia de como utilizar ali os sistemas baseados em SQL. E além disso, essa linguagem traz benefícios extras, como compartilhamento de dados entre os usuários concorrentes, sem ter o risco de fornecer dados sigilosos sem querer. Tem toda essa questão de segurança por trás da SQL, né? E otimização da integridade contra falhas, né? Ele sempre está fazendo backups e reestruturando para evitar que os dados sejam corrompidos. É isso que eu tinha para mostrar para você hoje. Bons estudos!